Alô, alô, meus queridos, boa noite, boa noite, boa noite. Muito prazer para quem ainda não está no Descomplica junto com a gente, que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Eduardo Valadares, sou professor de português, sou professor de redação. Hoje eu estou aqui, na verdade, tradicionalmente, todas as terças, quem dá aula de redação é o Rafael Cunha, nosso professor de redação titular de toda terça-feira. Só que hoje o Rafael ele precisou de uma licença para tirar uns dias de férias, então eu estou aqui hoje no lugar dele. Em breve o Rafael já está de volta, e aí todas as aulas de redação à noite vão ser sempre com ele. Essa sexta agora, por exemplo, a gente continua esse projeto. Como é que é o nome do projeto? Vai ter específica. Essa semana toda, sexta-feira eu estou de volta para a gente falar de português. Sexta de manhã. Sexta vai ter aula 9 horas da manhã. Sexta vai ter aula também 5 horas da tarde, para a gente fazer muito exercício de português. Pessoal, cuidado para vocês não confundirem esse projeto. Ainda há pouco agora, acabou de acabar, de 7 às 8h30, nós tivemos uma aula ao vivo, nossa aula tradicional, nossas aulas regulares de aprofundamento de matéria. Essa aula que começa agora às 8h45 até às 10h15, antigamente, antes do Enem, a gente tinha o nosso projeto Empurrão para o Enem. Empurrão. O U é um empurrão. O empurrão para o Enem, a nossa estratégia era daquele pontapé mesmo que estava faltando para você passar. Então a gente pegava vários tópicos importantes para você estudar bem para o Enem. A nossa intenção agora, como é que é o nome do projeto? Vai ter específica. A nossa intenção é pegar vários conteúdos específicos e resolver determinadas questões em cima dessas matérias mais específicas dessas universidades agora da reta final. Essa ideia de especial universidade que a gente está criando depois que passa o Enem, existem várias faculdades que não estão inseridas dentro do pacote do Enem. Aqui o Descomplica é do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente tem a UERJ, Estadual do Rio, que já fez ao longo do ano seus exames de qualificação, que é aquele conceito que o pessoal tira A, tira B, tira C. Agora vem a segunda fase. Bernardo, é o nosso monitor que está no chat, já vou apresentar ele. Quando vai ser a prova da UERJ esse ano, Bernardo? 30 de novembro, hoje é dia 11. Eu tenho esta semana, eu tenho mais uma, eu tenho 3 semanas para me preparar bem, inteiras, até a prova da UERJ, que é dia 30. Não é tanto tempo assim. Então, o tempo urge. O que a gente quer? Falei bonito, não falei? O tempo urge. O que a gente quer com esse projeto? Te deixar na cara do gol, amigo. É o jump of the cat. Para você dar o pulo do gato para você chegar lá. Pois é, para você poder chegar lá na UERJ, para você ingressar numa USP, numa Unicamp, na Estadual de Minas, a Estadual do Ceará. Alô, Ceará! Grande pessoal do Ceará, meu coração bate por você. Pessoal do Ceará, que está sempre aqui com a gente está nesse projeto também, pensando em muitas faculdades. Uma delas é a Estadual do Ceará, o SCE, para você se preparar bem. Então essas aulas da noite, as aulas da tarde, a gente criou mais aulas ao vivo para você durante o dia. O Descomplica é bom demais, amigo. O Descomplica é frenético. O Descomplica quer te deixar bem preparado para essas universidades. E as nossas aulas vão ser densas. As nossas aulas vão ser bem aprofundadas. Em redação, o papo é diferente. Hoje a gente está começando esse nosso projeto com uma aula que a gente vai explicar sobre carta argumentativa. Sabe por quê? Passou o Enem. Tá sabendo, né? Acabou o Enem. Acabou o Enem nesse final de semana, dias 8 e 9. Não nos cabe aqui, senão a gente vai perder muito tempo da aula para ficar analisando o tema. Na aula de 7 horas, ainda há pouco, a gente já falou a publicidade infantil em questão no Brasil. Já falamos deste tema. Já passou o Enem. O que a gente vai ganhar agora ficando? Podia ter escrito sobre isso. Ele deu uma ideia muito legal. Já acabou. Já passou. O gabarito oficial tá vindo aí. A nota da redação daqui a pouco é lançada. Daqui a pouco você vai ficar sabendo como é que você foi. Agora, meu irmão, é outro assunto. Vamos passar agora para aquilo que nos interessa. Tudo bem? E aí, o que a gente queria te instruir nesse momento? Se cai um outro tipo de texto que não a dissertação. A gente se preparou muito, pessoal, para o Enem. Os alunos do Descomplica, agora eu vou apresentar direitinho para a galera. Está aqui conosco no chat o nosso querido Bernardo Soares. Grande Bernardo. Dá um alô para a galera, Bernardo. Boa noite. Ele aparece aí na câmerazinha da aula. Aqui, apareceu? Dá um boa noite vibrante pra galera chegar junto. Boa noite! Isso! Quase 9 horas. Bate aquele cansaço na galera, mas a gente tá aqui firme.
Ainda é segunda, terça? Terça. A gente ainda tá inteiro. Inteirinho. Grande Pedro. Pedrão, dá um alô pra galera, nosso cameraman. Boa noite, galera. Isso aí. Todo mundo animado, animado, firme e forte aqui no Descomplica pra te ajudar. Aqui, pessoal, é o seguinte. Já passou o Enem. O Bernardo, inclusive, é o nosso monitor de redação que prepara os temas. O Bernardo, ele aplica um serviço que a gente tem no Descomplica muito legal, que é o plantão de dúvidas. Bernardo, vem aqui na câmera anunciar pro pessoal. Agora você vem aqui na frente falar com a galera. Bernardo, vem cá. Para você anunciar pro pessoal o que é isso, plantão de dúvidas. O que é plantão de dúvidas? Explica aí pro aluno. que é o Bernardo, não é o Eduardo. Né? Houve uma troca. Eu sou o Eduardo, ele é o Bernardo, ok? Explica aí pra galera o que é o plantão de dúvidas. Plantão de dúvidas, ele surgiu lá pra abril, maio, por aí, né? Desse ano. E o objetivo era a gente falar um pouquinho de redações exemplares. E aí a gente trouxe a redação do Enem, lógico, que era o nosso foco maior. E aí a gente analisou as redações do Enem, analisou um pouquinho dos temas da semana que a gente vinha lançando aqui. E agora que passou o Enem, que a gente se deu bem no Enem, agora a gente vai analisar as provas específicas. E aí a gente vai começar essa semana, nessa sexta agora, a gente vai falar sobre carta argumentativa. A gente vai Sabe por que ampliar a essa gente aulinha pode de falar hoje. de carta? Porque carta pode cair na UERJ, carta pode cair na FUVEST, Na FUVEST. carta pode cair na Unicamp. A Unicamp, muito tempo atrás, cobrava carta direto. A gente, na aula de hoje, inclusive, vai ler umas cartas aqui que são da própria Unicamp, não são minhas, não são de alunos nossos, são cartas que estão expostas no site da Unicamp para a gente analisar. Então, na verdade, a gente não vai fazer plantão de dúvida ou aula, essa aula é exclusiva para os alunos FUVEST. Não! A gente está indo em cima de tipologias textuais para te instruir melhor. Até porque tem provas que cobram mais de um texto, né? Tem Isso. provas que cobram Você pode 3 escolher. textos. A Unicamp às vezes pede para você fazer, olha, você escolhe entre uma carta, entre uma crônica e um editorial. Ai, professor, tô desesperado, o que é um editorial? Faço menor ideia de que é editorial. A gente vai ensinar. Vai ter uma aula semana que vem. Sabe o que já vai ser semana que vem? Artigo de opinião. E dentro de artigo de opinião a gente vai tecer uns comentários sobre E editorial. a gente tem tema de redação sobre isso, né, Eduardo? Semana que vem a gente já vai estar subindo o tema de carta, pra gente poder treinar a aula de hoje e o plantão dessa semana. Na outra semana a gente vai subir o tema de artigo, pra gente treinar a aula ao vivo e o plantão da semana. Então sempre vai ter essa dobradinha aí pra gente poder treinar. Então o aluno do Descomplica, o que ele tem que fazer? Assistir a aula primeiro. Treinar no plantão de dúvidas, executar o que entendeu por 2 vezes, fazendo a redação. E o plantão é aberto, né? Isso. Pra todo mundo, né? Todo mundo que quiser, que nessa aula de hoje que é gratuita, porque é a primeira para todo mundo conhecer o nosso trabalho, todo mundo pode assistir ao plantão de dúvidas que o Bernardo executa. Aqui no Descomplica a gente tem plantão de dúvida de redação e de matemática. Com a Lívia. Com a Lívia Lisandro. A Lívia apresenta o plantão na quarta. O da Lívia é na quarta-feira e o meu é na sexta-feira. 5h30. Tanto o da Lívia quanto o meu. E a gente Os dois são faz 5h30. nosso plantão. Lá no Google Plus do Descomplica. Aí no Facebook a gente coloca para todo mundo ficar atento, no nosso Facebook do Descomplica. Se você não conhece, vai lá para conhecer o Facebook do Descomplica. E aí você vai ficar atento, vai ficar sabendo desse plantão de dúvida de redação e de matemática. Volta lá pro chat, Bernardo, por favor. Muito obrigado. No final você vem aqui se despedir da galera. Pessoal, pega o material aí da nossa aula, por favor. Todas as aulas nossas a gente entrega o material para você poder assistir. A gente preparou uma muito rápida teoria sobre o que você precisa saber sobre carta argumentativa. Mas eu posso ser muito sincero? Sabe o que interessa muito mais para essa nossa aula? Praticar. Vamos analisar a carta. Então eu vou enfatizar o tempo que eu tenho de aula, eu vou falar muito sobre cartas que já foram feitas, cartas que já foram escritas por alunos. Boas, médias, muito boas. Até o fim da aula a gente analisa ainda algumas com vocês. Antes, fazer uma pergunta. Eu gosto muito de conversar durante a aula com o Bernardo, que é o nosso monitor, ele me ajuda muito. Bernardo, você já mandou alguma carta para alguém? Já mandei. Já mandou? Era pequenininho. Era pequenininho? Não, vários, né? Vários. Eu seria muito invasor da sua intimidade, Bernardo, se eu perguntasse para quem você mandou a carta, Bernardo? Não, peraí, já mandei carta pro Papai Noel. Papai Noel, boa, Bernardo. Já mandei cartinha de amor, lógico. Já mandei cartinha de amor. Todas as cartas de amor são de Faz ridículas. parte da vida. Se não fossem ridículas, não seriam cartas de amor. Faz Eu não estou parte da debochando de vida. ninguém. Isso é um texto literário do Fernando Pessoa. Tem um contexto certo para você entender esse Quando poema. a gente é pequeno, a gente não tem noção do ridículo. Não tem a noção do ridículo. Onde se conclui que escrever por muitas vezes cartas de amor é uma noção ridícula, né? A gente se abre. E é daí que vem essa expressividade que o Fernando Pessoa coloca no poema dele. Todas as cartas de amor são ridículas.
Mas aí que tá, pessoal, você que tá aí nos assistindo, há quanto tempo você não escreve uma carta? Sabe qual é a principal diferença entre uma carta e uma dissertação? Pois é, a carta que você está escrevendo, que você está aprendendo, que muitos vestibulares gostam de cobrar, é a carta argumentativa. Vale lembrar que quando a gente ensina a dissertação, ela também é uma dissertação argumentativa e o seu objetivo principal é este aqui, ó, convencer. Aí é que tá. Até agora eu não te dei a diferença. Estou te mostrando primeiro uma semelhança. Tanto a dissertação quanto a carta argumentativa, o objetivo sempre é o de convencer o outro. Vale a pena lembrar que quando você fala em convencer, você está falando em mudar a opinião do outro, ok? Você tenta mudar a atitude do outro. Pois bem, qual vem a ser assim, uma diferença principal? Quando a gente estava treinando para o Enem, vale comentar que quando a gente estuda a redação para o Enem, a gente sempre fala, olha, os temas do Enem, eles são sempre temas de apelo político, social, cultural. Lembra? Agora a gente está até colocando, a aula viva ainda há pouco falou isso, discussão de temas mais reflexivos, temas mais subjetivos. Mas a principal diferença da carta para a dissertação não é o assunto, não é o tema. A principal diferença vem a ser a estrutura. E sobre estrutura que a gente vai falar agora. Você sabia, por exemplo, que na dissertação você não pode conversar com o leitor. Não pode. Sabe qual é a principal marca da carta? Isso aqui, ó, a interlocução. Então, passo número 1. Você vai escrever uma carta argumentativa. Para quem? Qual é o seu objetivo? Convencer o diretor da escola, que é o meu interlocutor, de que eu não concordo com a opinião dele, e ele usa os argumentos tais, e eu vou quebrar esses argumentos. Por isso que uma coisa é fundamental. Sabe o que tem que ter na coletânea, se você for fazer uma carta? A opinião do outro. Opa! Fiz uma observação muito importante. Bernardo, escuta essa. Isso é uma boa coisa de você repetir aí no chat, Bernardo. Cuidado, pessoal, que muitas bancas, quando colocam o tipo de texto carta, eles fazem assim, ó, texto A e texto B. Presta atenção nessa dica. Vamos pegar um assunto bem polêmico. Desarmamento. Ou redução da maioridade penal. Foi um tema que a UERJ cobrou da última vez que elaborou carta, Bernardo. O fulano é contra, o fulano é a favor. Aí ele te dá a possibilidade, a banca te dá a possibilidade de escolher. Você quer convencer quem? Eu sou contra a redução da maioridade penal. Então você vai escrever para quem é a favor. Eu sou a favor da redução da maioridade. Então você vai escrever para quem é contra. Aí qual é a grande ajuda? Você já tem uns argumentos ali diferentes dos seus. E não pode dar uma olhada no outro. Mas e se a banca não te der? Os argumentos serão exclusivos de quem? Seus. Então a gente vai conhecer, inclusive, na aula de hoje, todo tipo de texto. Desculpa, todo tipo de tema cobrado de carta. Quando vem uma base, quando não vem uma base. Quando você tem que criar do zero e quando você já tem um texto de apoio. Bernardo, estou falando besteira? Quando você tem um texto de apoio, é mais ou menos difícil? É menos difícil, até você ter uma base. Pelo menos você tem uma opinião ali para você tentar quebrar. São temáticas, né, Eduardo? As provas são temáticas. Você tem vários textos. Não tem Por muitas vezes já são textos também da prova de português. Então você pode ir lá na prova de português, a UERJ faz muito isso. O mesmo tema de redação, obrigado, Bernardo, por essa observação, é o mesmo tema da prova de português. Fique atento a isso. Vale por muitas vezes essa dica, dá uma lida nos textos de português, para depois você vai lá e executa a redação. Tranquilo? Vamos começar a falar de estrutura? Então já dei uma dica, já dei uma observação. Interlocução, conversa. Primeiro você tem que saber para quem você está mandando a carta. Até para você respeitar isso aqui, ó, nível de formalidade ou informalidade. Alguém já ouviu falar numa banca chamada UF, Universidade Federal Fluminense? Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em Niterói. Gosto de São Gonçalo, moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curto os bailes do Rio. Não tem uma música assim, Bernardo? Bernardo gosta de funk, o Bernardo é funkeiro. Bernardo bota aquele bonezinho assim pra trás e vai pro baile com os óculos dele dançar funk. O Bernardo gosta muito dessa música que é antigona. Nem conheço. Nem conhece, Bernardo? Como não conhece, Bernardo? Conheço. Toca em tudo que é festa. Eu E aí? E aí, pessoal, lá em Niterói tem a faculdade UF, e teve um ano que a UF colocou carta, só que a carta que o candidato tinha que mandar era para a mãe, dos personagens. Você conhece o Paulo Gustavo, aquele ator que ficou muito famoso, tem aquele programa no canal Multishow, 220 volts, o Vai Que Cola. O Paulo Gustavo, por exemplo, ele encenou uma peça chamada Minha Mãe é uma Peça. Essa peça ficou tão famosa que acho que foi 2009 para 2010, não me lembro o ano exato. Que olha qual era o tema.
você tinha que escolher. A mãe, o personagem do Paulo Gustavo, tem 2 filhos, Marcelina e Juliano. E aí a mãe escreveu uma carta para os filhos, desabafando que a casa estava sempre muito mal arrumada, a casa estava sempre bagunçada, que ela não aguentava mais passar o dia inteiro arrumando as coisas que eles 2 bagunçavam, que eles tinham que respeitar a mãe porque o pai tinha deixado abandonada a família e que ela era sozinha. Ela botou um bilhete em cima da mesa e qual era o tema da UF? Você tinha que escrever ou sendo a Marcelina ou sendo o Juliano, pedindo desculpas à sua mãe e convencendo ela que as suas atitudes iriam mudar. Aí você vê que o nível de formalidade era menor. A UERJ, quando cobrou, eu falei isso aqui ainda há pouco, foi o tema sobre redução da maioridade penal. Aí você tinha que escrever para 2 pessoas, ou para a ministra do Supremo na época, Ellen Grace, ou para o Fernando Gabeira, deputado federal. Mudou um pouquinho, não mudou? Você prefere escrever para sua mãe, que era uma coisa fictícia, mas ainda assim, numa linguagem para convencer sua mãe, ou para o deputado federal, ou a ministra do Supremo. O bicho pega. Você tem que treinar isso tudo, que a gente não pode adivinhar que tipo de interlocutor que vai cair. Vamos pegar o nosso material? Bernardo, para confirmar, o pessoal tá com o material aí? Tá tudo aqui. Tá tudo ok? Tudo aqui. Como é que tá o funcionamento aí do chat? Tá todo mundo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Pedrão, dá pra gente saber quantas pessoas estão aí nos assistindo, pra gente mandar um alô pra galera? 1081 pessoas. Que é isso? 1081 pessoas. Galera do Descomplica, muito bom estar falando aqui para mais de 1000 pessoas nos assistindo. Que maneiro, Bernardo. É isso aí, Pedrão? É isso aí. Pessoal, grande abraço, tá? Vamos lá pegar o nosso material e vamos falar sobre estrutura. A carta argumentativa, como todas as outras, obedece a algumas regras estruturais básicas. Existem algumas regras estruturais básicas. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente colocou foi a localização espaço-temporal, mais conhecida como, eu lembro muito disso na época de colégio, Bernardo, cabeçalho. Você chegou no colégio, Bernardo, a levantar a pedido da sua professora, que a gente chamava de tia, Bernardo, vem aqui, por favor, fazer o cabeçalho da aula de hoje. Aí a gente vinha no cantinho do quadro. Rio de Janeiro. A gente aqui do Descomplica do Rio, tá, pessoal? Vírgula. Hoje é que dia mesmo, Bernardo? 11. Aí você bota 11 de novembro. Novembro podia colocar barra 11 ou tem que escrever novembro, Bernardo? Tem que escrever novembro, por extenso. Aí você botava Rio de Janeiro, vírgula. 11 de novembro de 2014, ponto. Esse é o cabeçalho. Vamos combinar o seguinte, pessoal. Eu estou segurando essa prancheta, que agora aqui no Descomplica a gente usa essa prancheta, ó, para segurar a folhinha da nossa aula. Mas eu vou fazer um rascunho aqui. E nesse rascunho, deixa eu aumentar um pouco o rascunho, eu vou fazer a imagem de uma carta, como se a gente estivesse escrevendo e mandando a carta para alguém, ok? A grande diferença está na estrutura entre carta e dissertação. Não tem nada muito reto não, isso aqui é como se fosse uma folha de caderno, tudo bem? Aí nessa folha que a gente recebe das bancas, essa folha do Enem, você começa lá em cima com o cabeçalho. E a estrutura foi essa, como a gente colocou, só falando ali na frente, agora eu vou escrever. Você vai escrever 11 de novembro, então é por extenso de 2014. Eu abreviei aqui, tá? Porque não dava espaço, mas tem que ser assim. Isso que a gente chama então de localização espaço-temporal. Alto lá. Eu sei que muita gente já está nos assistindo, mais de 1000 pessoas devem estar falando assim, Eduardo, eu não sou do Rio, eu sou de Minas, eu sou do Ceará, eu sou do Sul. Aí você vai colocar aqui sempre o nome da cidade. Não é assim, Bernardo? Aqui não é o estado, pessoal, aqui é a cidade. É a cidade em que você se encontra. Eu já vi temas em vestibulares que por muitas vezes ele diz para onde você tem que mandar, tá? Você tem que ficar muito atento à leitura da proposta. Beleza, pessoal? Coloquei aqui o nome da cidade, a data. Tem que ficar atento para ver se a proposta não é para escrever no futuro. É sério. Olha, imagine que você esteja no ano de 2020, na data tal. Ou é para você se reportar a um fato passado. Fica atento à cobrança. Eu estou colocando aqui uma data como se fosse o dia de hoje, é por extenso. Aí volta para o seu material rapidinho. Localização espaço-temporal, mais conhecido como cabeçalho. Nela, deve haver o local de origem e a data escritos por extenso. Estão ali. Em seguida, deve-se incluir um vocativo. Opa! O que é vocativo? Olha para cá, olha para cá. Ó. Chamamento. Lembra que eu comentei ainda há pouco? Depende para que você está mandando a proposta. Era aquele tema que eu expliquei que caiu na UF do Rio de Janeiro? Era para escrever para a mãe? Posso fazer uma perguntinha, vocês respondem no chat? Vamos participar um pouquinho da aula para eu não ficar sozinho aqui na frente? Diz para o Bernardo, se você tivesse que escrever uma carta para sua mãe, como
Como é que você trataria sua mãe? Sério. Bota no chat da nossa aula o vocativo que você usaria para tratar sua mãe. Cuidado, hein? Cuidado. Sua mãe não vai ver, mas eu vou ver. Eu conto para ela. Escreve aí no nosso chat o que você colocaria. Bernardo, fica atento às respostas. O que o pessoal já está respondendo, Bernardo? Mãe. Mãe é ótimo, Senhora. né? Senhora. Querida mãe. Querida mãe. Coroa. Coroa! Libera a verba. Mamusca. Mamusca. Gatinha manhosa. Gatinha manhosa. Você chama sua mãe de gatinha manhosa? Não. Querida mamãe. Depende do que eu quero. Depende do que você quer. Exatamente. Tem mais alguma? Séria? Ei, bro. Ei, bro. Não, delícia. Chamou sua mãe de delícia. Que é isso, amigo? Delícia. Depende do lugar também, pode ser maninha, né? Pois é, tem, né, pessoal mais do Nordeste, pessoal do sotaque aí, maninha, né? Tem gente que só fala Chuchuzinho. assim. Chuchuzinho. Progenitora. Progenitora. Falando sério, pessoal, olha só pedi a sua participação para você dar alguma luz. A luz foi meio fraca, tá? Olha só, quando você fala com sua mãe, você poderia escrever numa carta para ela, querida mamãe, olá minha mãe querida, sei lá, inverte a ordem, não tem problema do adjetivo, mas é um tratamento mais informal. Esse vocativo que a gente está colocando aqui, pessoal, ele é muito sério. Sabe por quê? Sabe como é que ele é composto? Olha como é que eu já escrevi, vocativo, vírgula. Já vou falar melhor sobre isso, tá? Mas dentro desse vocativo tem que entrar o que a gente chama de pronome de tratamento. E se o tema fosse o da UERJ? Redução da maioridade penal. Escreva para deputado federal ou para ministra do Supremo. Sem brincadeira, não vale falar corrupto, não vale falar ladrão, não vale falar, não vale xingar. Olha o respeito aos direitos humanos, isso vale para qualquer banca, tá? Como você faria o tratamento para um político? Ou ministra do Supremo ou para o deputado? Escreve no chat. Se você tivesse que fazer o tal tema antigo lá atrás, que a UERJ muito tempo cobrou, vou escrever para o ministro do Supremo Federal, como é que você falaria? Estão perguntando se pula a linha ali. Vou falar sobre isso, vou explicar sobre o pular linha. Aguenta aí essa pergunta. Como é que você trata uma ministra do Supremo ou um deputado federal? Vossa Excelência. Vossa Excelência, isso é pronome de tratamento. Excelentíssimo senhor deputado federal, fulano de tal, vírgula. Você sabia que para ministro do Supremo também vale meritíssimo? Vale. Excelentíssima senhora ministra do Supremo Tribunal Federal, é enorme. Já vi que soltaram brincadeira, né, Bernardo? O que responderam? Não? Não pode falar? Não pode falar. Bernardo falou que não pode reproduzir. Censurado. Bernardo censurou. Bernardo é que filtra ali, então não pode falar não. Boa, Bernardo. Pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui muito importante, gramatical e estilístico. Olha pra cá. Agora é sério. Sempre que você colocar o vocativo, vírgula, ok? A pergunta que fizeram, Eduardo, devo pular linha? Eu vou fazer a anterior. Olha pra cá, olha pra cá. Pulo linha da data pro vocativo? Isso é opcional. Se você sentir que na folha tem espaço, pula. Mas se sentir que vai perder depois, aí meu amigo, não pula não. Mesma coisa o vocativo pro texto, não precisa. Outra pergunta que muito aluno faz, estou adivinhando perguntas hoje, Pedro. Eduardo, eu preciso deixar muito espaço, a tal da margem? Tinha professor antigamente, tinha Bernardo, que ensinava assim, ó, conta a margem colocando um dedinho na frente. É ótimo. Não é não? Mas e se o meu dedo for gordo? Se o meu dedo for gordo, eu vou botar dois dedinhos que eu sou magrinho. É a mesma que ensinava vírgula com a respiração. Bota vírgula respirando. Tá falando muito, tá cansado? Bota uma vírgula. Agora bota uma vírgula, né? É a mesma lógica. Pessoal, essa questão de margem, de pular linha, é com você. Para ficar mais bonito, a título de leitura, até para simbolizar que é uma carta, bote a data bem encostada à esquerda, o vocativo bem encostado à esquerda. E para começar o primeiro parágrafo, como o nome diz que é parágrafo, chega mais para cá. Eduardo, eu já ouvi dizer que o vocativo também... Deixa eu te falar uma coisa séria, sério. Isso aqui não é uma carta comercial, não é carta timbrada, não é um ofício. Como é que é aquilo que advogado escreve muito, hein, Bernardo? Não é uma petição. Advogado escreve muita petição. Não é um texto, é uma carta que você está convencendo o outro. Não existe esse modelo padrão do que é esquerda e do que é direita. Não existe. Não tem nenhum livro que define isso.
e as bancas também não impõem essa questão estética. Fica a seu critério. Mas pelo menos o mínimo de equilíbrio você pode ter. Começa o seu texto aqui, ó, ponto parágrafo. Fechou? Vamos ler comigo o que está escrito no seu material? Volta para o seu material. Para de brincar no chat. Agora a aula é séria. Ok? Vamos lá. Em seguida, deve-se incluir um vocativo composto quase sempre pelo nome da pessoa a quem se dirige e ou sua ocupação. Então, por exemplo, às vezes você vai escrever uma carta que você não sabe a pessoa. Você comprou um computador pela internet e chegou à sua casa. E aí você quer escrever uma carta para fazer uma reclamação, convencendo a empresa de que o serviço não foi bom. Para quem você manda a carta? Para o seu Luiz? Para a dona Maria? Para o Jorge? Como é que eu vou saber quem é o interlocutor? Aí você manda para o diretor de operações, para o setor de atendimento ao cliente. Boa, por isso que ele fala aqui a questão de ocupação. E ou um pronome de tratamento adequado. Além de um adjetivo que busque uma certa aproximação, como por exemplo, caro vereador Felipe Chafik. Olha que nome bonito, inclusive, hein? Felipe Chafik. Caro vereador, você já está se aproximando. O caro é o prezado. Prezado vereador, caro vereador. Linguagem muito comum quando você escreve para alguém. Bernardo, tá tudo certinho até aí? Vamos começar a carta definitivamente? Ó, só um comentário. Até aí, eu já diferenciei da dissertação, hein? Já. Dissertação tem isso? Não. Dissertação tem um interlocutor? Não. Mas agora tem alguns traços muito parecidos com o texto dissertativo que você está mais acostumado. Sabe qual? Primeiro parágrafo, vou começar a fazer minha carta. Tá aqui, ponto parágrafo. O que você precisa fazer para quem você está escrevendo, já que a pessoa não te conhece? Apresentação. Do quê? Do motivo da carta e de você. Quem é você? Diz minimamente. Sou fulano de tal, estudante. Sou fulano de tal, professor. Sou fulano de tal e ocupo o cargo tal na empresa X. Epa, epa, epa. Já adivinhei pergunta de aluno. Bernardo, vê se algum aluno já te perguntou assim. Professor, posso mentir? Tem perguntas assim, né? O aluno é sincero. Aluno é sempre sincero. Professor, posso fingir uma pessoa que eu não sou? Bernardo, posso? Pode. Posso. A banca vai saber? É aí que tá. Muito cuidado, isso aqui é delicado, tá? Não estou ensinando ninguém a mentir. Eu estou ensinando a você a inventar para você uma estrutura, que é o que a gente chama de um recurso, que é a máscara. A gente gosta de ensinar isso bem legal. É a máscara. Você cria para você uma personalidade, aí é que tá. Deixa eu te dar um toque. Outra observação dentro da observação. Vê como é que a banca está pedindo para você assinar. Não é assim, Bernardo? Vai que a banca já diz para você que você tem que ser um estudante. Você não pode falar, então, que é um psicólogo formado. Não pode. Vai que a banca diz que você tem que usar a personalidade tal. Às vezes a própria banca impõe... tem assim. E você vai ter que criar uma personalidade tal. Se isso não cair, se isso não for colocado, seja você. Seja você. Então, sonho, sendo estudante, papai. Mas a carta te dá essa possibilidade, já que é uma conversa, já que você pode se identificar. Agora, muito cuidado, eu vou brincar agora, mas estou falando sério. Não precisa se identificar com tanto detalhe, né? Sou Eduardo, morador de Niterói, tenho 36 anos, trabalho no Descomplica, acordo todo dia às 6 horas da manhã, levo a vida com muita dificuldade. Gostaria que, por isso, então, você desse um crédito... Precisa disso tudo, Bernardo? Claro que não. Depende também do momento. Assim. Depende do momento? Depende do momento. Pode ser que eu tenha uma peça. Pode ser que eu tenha uma peça tantos detalhes, né? Aí você faz aquele sofrimento, né? Para poder encantar a banca pelas lamentações, de repente você consegue. Tô brincando. Aí, pessoal, o que vai depois dessa apresentação? Eu vou escrever aqui o seguinte, ó, apresentação. Essa apresentação, pessoal, ela pode ser pessoal e o motivo da carta, que eu vou chamar então de motivação. Escreva essa carta para mostrar para o senhor que as suas ideias estão um tanto quanto equivocadas. Eu vou ler já algumas cartas de exemplo, vocês vão entender isso bem legal. E tento nesta carta mostrar qual o verdadeiro caminho que o senhor deveria seguir para que as suas ideias sejam corrigidas. Depende. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que isso se faz. Aí você parte, então, depois dessa caracterização inicial, depois de você apresentar os motivos pelos quais você está escrevendo, você vai para o seu desenvolvimento de fato, pessoal. Eduardo, quantos parágrafos eu posso fazer de apresentação? Quantos você quiser. Quantos o espaço que você tem delimitado foi o suficiente para você escrever bem. Aí depois dessa apresentação, você começa lá, ponto, parágrafo, seu desenvolvimento. Eduardo, no desenvolvimento
Quantos parágrafos eu devo usar para escrever? Quantos você achar melhor. Lembra que na dissertação a gente falava, para o Enem, que você podia montar 2 argumentos, 3 argumentos? Aqui é a mesma coisa. E posso ser sincero? Sabe aquelas estratégias que você aprendeu? Até que não Descomplica, com as aulas do Rafael, em que você aprendeu indução, dedução, causa e consequência, dialética, uso de exemplos, citações, argumentos de autoridade. Olha quanta coisa. Você pode colocar isso tudo aqui na carta? Claro que pode. É tudo isso aqui, ó, estratégia de convencimento, de argumentação. Isso aí sem nenhum problema. Tranquilo? Aí depois que você montou 2, 3 parágrafos, adivinha? Você começou, botou a data, botou o vocativo, se apresentou, disse por que vai escrever, convenceu. Agora você vai finalizar, você vai para a conclusão. Lá na dissertação a gente chamava sempre de conclusão. Aqui convenciona se chamar mais de fechamento, é a finalização, é o fechamento do texto. Aqui é que você tem que mostrar para o examinador que você conseguiu convencê-lo. É aqui. E aí tá faltando o quê? Bernardo, me ajuda só. Eu me apresentei para o meu interlocutor. Eu conversei com ele a carta inteira. Acabou? Não. O que eu tenho que fazer necessariamente para a carta terminar? Tchau. Como é que se chama isso? Despedida. Eu vou colocar aqui no final ainda a minha despedida. Bernardo, você lembra que a gente comentou aqui durante a aula que a maneira como você se apresenta para o seu interlocutor, se é mais formal, se é mais informal, agora vai ter que ter a ver com a sua despedida. Responde aí pro chat no Bernardo. Como é que você se despede da sua mãe? Vai. Tchau. Vai um beijinho. Um beijinho com afeto, um beijo com amor. Mamãe querida, me despeço aqui nesta carta. Concorda? Você também mostra para sua mãe esse grau de informalidade. Como é que você se despediria de um deputado federal e de uma ministra do Supremo? Atenciosamente, sem mais, cordialmente. Não é assim quando é mais formal? É, quando é mais formal a despedida, ó, isso aqui influencia bastante. O que foi, Bernardo, que o pessoal mandou? Tchau e benção. Tchau e benção. É verdade. O que está faltando aqui no final? Assinatura, meu querido. A carta também tem. Assinatura. A dissertação não tem, não. Na carta você tem que ter uma assinatura. E essa assinatura que por muitas vezes o bicho pega. Sabe por quê? Você vai assinar como o quê? Depende. A banca muitas vezes diz como você tem que assinar. Na Unicamp, que foi por muitos anos tradicionalíssimo cair carta, sabe como é que a Unicamp aconselhava não, impunha como é que o aluno tinha que se despedir, como é que ele tinha que assinar? Com as iniciais do nome. Quais são as iniciais do seu nome, Bernardo? B. Bernardo, eu estou falando com você. B, Não me deixa S, sozinho. Quais são as iniciais do seu nome? B, S, C, S. S. BSCS. Excelente. Bernardo Soares e continua o nome do Bernardo. O meu é EGV. Eu não vou contar para você aqui não. EGV são as iniciais do meu nome. É bonitinho meu nome, mas eu não posso falar aqui em rede nacional não. Tem um tá? M no meio, Minion. É, o pessoal diz que tem um tal de Minion no meio, mas eu não vejo nenhum sentido nesse tal de Minion não. Aí, pessoal, está aqui a estrutura de uma carta. Então, a gente começou para falar de estrutura. Então, tem essa localização espaço-temporal, tem a questão do vocativo, tem o desenvolvimento, o fechamento, a despedida e a assinatura. Quem acompanhar a folha do nosso material, tudo isso que eu só rascunhei aqui na frente está presente na sua folha. Mas eu queria colocar aqui como observação, dentro de estrutura, aquele recurso que eu pouco falei, que eu vou preferir mostrar nas cartas que eu vou analisar agora, que é o uso de máscaras. Máscaras, pessoal, passa a ser um recurso em que você cria uma determinada identidade. É a criação de uma outra identidade. Só cuidado que esse recurso, ele não pode acabar se tornando incoerente. Não pode. Criação de uma outra identidade. Cuidado. Então, se eu sou estudante, se o tema permitir, e dentro das regras como a banca colocou, eu puder me identificar como um advogado, um arquiteto, um outro profissional para dar até mais argumentação ao meu texto, beleza. Vamos ver como é que isso de repente pode vir a acontecer. Vamos passar para a análise das nossas cartas. Vira aí a página do seu material. Vamos começar com um primeiro exemplo. Eu tirei esse exemplo lá da Unicamp, é um tema antigo, 2004, se não me falha a memória. Exemplo 1. Antes disso, nosso querido Bernardo está com o dedinho em pé, ele quer fazer uma pergunta da galera.
Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Quero um sargento de amor por ela. Perguntaram pra mim. Perguntaram o que, Bernardo? Perguntaram sobre o número de parágrafos no desenvolvimento. Eu falei aqui, de repente, quando eu falei, o pessoal não pegou. Deve ter passado. Sobre o desenvolvimento, você é livre para você colocar quantos parágrafos você conseguir. Antigamente, na Unicamp, por exemplo, só um minutinho que eu preciso beber uma água. O limite de linhas era bem extenso, era bem grande. Então, na verdade, antigamente, tinham 40, 50 linhas para o aluno escrever. Então, em São Paulo, lá para a Unicamp, era mais comum que o aluno escrevesse 4, 5 parágrafos de desenvolvimento. Isso não era problema. Então, dependendo do número de linhas que a banca que você prestar o vestibular te der, aí você vai montar o seu desenvolvimento em função. Lá na dissertação, a gente sempre limitava para 2 ou 3 por conta de 25 a 30 linhas, ok? Agora, muitos vestibulares, pessoal, colocam mais linhas, aí você vai ter que ver. Então, não existe uma regra na carta de quantos são os desenvolvimentos, não. Respondi, Bernardo? Alguma outra dúvida? Eles estão perguntando se quando a banca não fala sobre assinatura, como que eu faço? Como que eu assino? Excelente, muito boa pergunta. Posso ser sincero? A banca vai dizer. Ou, assina como tal, ela impõe. Ou, use suas iniciais. Ou, um aluno... você é livre, é um aluno. Ou você é livre, ela vai dizer de alguma forma, até mostrando que você é livre para assinar como você quiser. Nesse caso, se você for livre para assinar como você quiser, dependendo da identidade que você criou, você não colocou lá o seu nome sincero? Assina, Eduardo Valadares, é o meu nome. Eduardo Valadares. Em geral, pessoal, colocar o próprio nome não é nada indicado, sabe por quê? Você se esqueceu de que isso é um concurso. É um concurso. Vai que eu tive o aluno Bernardo Soares, combinei com ele um esquema. Bernardo, toda palavra tal, você coloca de uma... E eu sou o corretor daquele vestibular. Peguei lá Bernardo Soares e posso favorecer alguém, porque eu conheço o nome. Tem isso. É um concurso. Logo, o anonimato, você não se identificar, é regra básica. Mas pode crer que a banca vai dizer como é que você tem que escrever. Em geral, ela pede as iniciais do nome. Vamos a esse exemplo? Bernardo, posso ir? Eles perguntaram também se Carta aberta tem o mesmo modelo, se tem a mesma ideia. Tem a mesma ideia. Só que quando se fala em carta aberta, a carta aberta, na verdade, é carta aberta. Em geral, você tem sempre uma pressuposição. O que é isso? Um antecedente, um assunto. É muito comum em revista, Bernardo, você ter isso. Colunista, o cara que escreve artigo de opinião, ele bota carta aberta a Letícia Spiller. O Rodrigo Constantino, que escreve na revista da Veja, sem polêmicas, tá? Muita gente critica os textos do Constantino. Ele escreveu neste ano, se não me falha a memória, no início desse ano, sobre um acontecimento de um assalto à casa da atriz Letícia Spiller, escreveu uma carta para ela. Carta aberta quase sempre vai ter que ter um precedente, vai ter que ter o porquê que você está escrevendo aquilo. Mas a estrutura é a mesma e por muitas vezes também é uma carta que você visa argumentar, visa convencer a opinião do outro. Bernardo, posso continuar? O pessoal do chat está entendendo o sistema da aula. Você consegue reparar pelo chat se tem muito aluno novo? Tem? O pessoal está com muita dúvida? Não, eles estão perguntando muito sobre com que frequência carta cai na UERJ. Tem um tempinho que não cai, né? Pessoal, olha só. Se tem muito aluno novo, devem estar reparando assim, eu tenho um ritmo de fala às vezes meio rápido, por isso que às vezes eu paro também, vou perguntar para o Bernardo se está tudo ok, para ver se os alunos estão acompanhando. Quem tiver pergunta pode mandar, quando o Bernardo conseguir responder, ele responde. Quando ele sentir que a importância da pergunta é muito alta, ele transfere para mim para que todos vocês possam ouvir, porque o Bernardo sabe responder todo tipo de pergunta, mas às vezes a pergunta é legal para que todos vocês possam conhecer também. A pergunta que ele fez agora, existe possibilidade de cair carta no UERJ? Olha só, no Enem não tinha a menor possibilidade, porque no edital do Enem vem escrito, vai ser cobrado um texto dissertativo. Quem abriu o edital para ler sobre a prova da UERJ, diz lá que vai cair um texto argumentativo. Pode ser dissertação, como tem caído direto. Pode ser artigo de opinião, que não deixa de ser um texto de convencimento. Pode ser carta. Há quantos anos não cai carta na UERJ? Há 8 anos. Sério. Eduardo, você acha que do nada esse ano... Queridos, eu não tenho bola de cristal. Eu sou um professor experiente, estou em sala há muito tempo. Trabalho com aluno há muitos anos. Mas eu não posso ter esse poder. Olha só. Esse ano eu estou sentindo. Esse ano cai carta. Como assim?
Isso é da banca. Qual o seu papel de aluno? Tá no edital que pode cair? Vou estudar. É o que a gente está fazendo aqui agora. Assim também é para a Unicamp, é para a FUVEST, é para outros vestibulares que você vai tentar. Olha o edital. Pode cair carta? Treina. E mesmo que não caia a carta lá, isso é uma excelente maneira de você treinar a argumentação, que não deixa de ser muito tipo de texto, como a dissertação de muitos vestibulares. Respondi, né, Bernardo? Tudo ok. Bernardo vai auxiliando vocês quando vocês tiverem dúvida, mas agora vamos prestar atenção na leitura da carta que eu vou fazer? Todo mundo comigo? Exemplo 1. Trabalhe sua carta a partir do seguinte recorte temático. Eu já estou lendo a proposta que caiu na Unicamp. Olha como é que cai. Atendendo aos vários segmentos do público em diferentes horários, as emissoras de rádio definem sua programação em torno de um leque variado de opções. Programas de música, esportes, informação, religião, etc. Programas que um dia fizeram muito sucesso já não existem mais, como a radionovela e os programas de auditório. Até aí, pessoal, é a temática sobre programas de rádio. Instruções, isso você tem que estar muito atento. Primeiro, imagine um programa de rádio que, em sua opinião, deva sair do ar. Puxa vida, Eduardo, eu mal ouço rádio, não conheço nenhum programa. Posso tirar uma dúvida? Bernardo vai me ajudar. Quando eu falo assim para o aluno, imagine um programa de rádio que, em sua opinião, deva sair do ar. Eu posso inventar o nome de um programa de rádio? Imagine. Posso. A banca não pode partir do princípio de que eu conheço todos os programas de rádio, assim como todos os programas de televisão. Posso inventar o nome de um programa, o nome de uma rádio. Isso pode ser fictício. Segunda instrução. Argumente, pela retirada desse programa da grade de programação. Qual é o argumento que você vai usar? Olha para o meu gesto, sei lá. É aí aquela parte que eu comentei que depende da sua criatividade, da sua imaginação. Argumente, rapidinho. Você não vai poder virar e falar, eu quero que esse programa saia do ar porque é muito chato. O programa é muito bobo. Por que ele é chato? Por que ele é bobo? Você vai argumentar. Entendeu? Gostaria que o programa fosse trocado ou que ele saísse do ar, tendo em vista que a linguagem utilizada, o nível da programação. Aí você vai dar os motivos pelos quais o programa tem que sair. Última instrução. Dirige a carta a um interlocutor que possa interferir nessa decisão. Vamos fazer a votação aqui na nossa aula, então? Manda para o Bernardo, por favor. Se você fosse escrever essa carta aqui, participa no nosso chat. Ele vai ler as respostas e mandar para mim. Primeira participação de hoje. Se você fosse preparar esse tema, você mandaria a carta para quem? Vamos lá. Dono da rádio? Para o ministro das comunicações? Para a presidenta reeleita Dilma? Você mandaria para o candidato que não entrou? Você mandaria para o síndico do prédio? Responde aí, Bernardo. Você mandaria a carta para quem? Produtor da rádio. Produtor da rádio. É uma boa opção. O que mais, Bernardo? Pro dono da rádio. Pro dono da rádio, com certeza. Eduardo, eu não sei o nome dele. Que é Caro, dono da rádio fulano de tal. Entendeu? Outro. Pra emissora. Para emissora, pode ser. Para algum apresentador. Para um apresentador, em geral, os apresentadores, né, eles colocam seus nomes, você vai saber do nome do apresentador. Ao apresentador fulano de tal. Excelente. Tem mais alguma, Bernardo? Para Dilma. Para Dilma. Eu te pergunto, você acha realmente que presidente tem esse poder de virar lá e intervir e falar, esse programa tem que sair da rádio fulano de tal? Aí é ditadura, né? Eu sei que existe essa discussão sobre a questão da imprensa, isso, né? os limites da imprensa, mas não brinca com isso não, porque provavelmente isso seria até um fator de você tirar um zero, tá? O que você tá rindo, Bernardo, no chat? Pro Marco Fisman. Manda pro Marco Fisman. Marco Fisman é o dono do Descomplica. O Fisman, ele vai ter poder suficiente de mudar a programação da rádio. O Marco é sinistro. Rafael Cunha. Manda pro Rafael Cunha, nosso príncipe da redação. Quem é o nosso aluno aqui do Descomplica sabe muito bem que a gente brinca muito com o Rafael. A gente acabou de, na aula ao vivo, levantar um projeto. Vou anunciar aqui em rede nacional. Quem quiser mandar uma carta pro Descomplica, é um projeto que a gente está para você convencer. Convencer é uma carta argumentativa que tem argumentos para você casar com o Rafael. Ou, no mínimo, Um encontro romântico.
conseguiu um encontro perfeito com o professor Rafael Cunha. Ele ensina muito a introdução de um texto com esse encontro perfeito. A gente quer receber muitas cartas aqui no Descomplica. Manda por e-mail do Descomplica, pode mandar. A gente quer esse projeto. A gente quer que você mande uma carta para casa dizendo: Rafael, casa comigo. Rafael Cunha, que é o nosso professor aqui de redação. Beleza? A gente vai sortear a melhor carta. Quem sabe você não vem aqui ao Descomplica, no mínimo, fazer um encontro perfeito com o Rafael. Era uma boa, né? Vamos ler a carta, ô Bernardo? Você pode me ajudar? Tô sentindo que você tá frenético aí no chat. É muita dúvida? Tem muita gente falando. Tem muita gente falando? Muita gente. Mas estão atrapalhando? Não, não. O pessoal tá tranquilo. Rafa casa comigo. Ih, Rafa agora eu vou casa falar do Rafael. comigo. The Perfect Date with Rafa. Que isso? The Perfect Date with Rafa. Rafa. Tem que Rafa. falar com o sotaque. Rafa Cunha. The Perfect Date with Rafa Cunha. Excelente, sensacional. Vamos ler a carta e parar de brincadeira. Para de flodar o chat aí com o Bernardo. Vamos prestar atenção na carta que eu vou ler. Essa carta, pessoal, tem problemas, ela tem defeitos. A gente pode até ir consertando. Mas a ideia genérica que eu quero que vocês peguem é sobre a estrutura dela. Vamos lá começar? Campinas, 21 de novembro de 2004. Hoje é dia 11, quase que deu a mesma data. Senhor Reginaldo Lima. Pode parar. Quem é, Bernardo? Reginaldo Lima. Reginaldo. Já disse? Não, Reginaldo Lima. Vamos lá, é até bom esse suspense, né? Você lembra o que ele disse lá em cima? Dirige a carta ao interlocutor que possa interferir nessa decisão. É o dono? É o secretário da rádio? É o empresário? Não sei, ele vai ter que dizer. Começa. O propósito de minha carta é buscar mudança na programação da Rádio 15. Lembra que eu falei que você podia até inventar o nome da rádio? Auxiliando na sua diferenciação como meio de comunicação e na manutenção da boa qualidade de suas transmissões. Como cidadã e ouvinte da rádio, escrevo pela interrupção na transmissão do programa Bagunça na Rádio, que vai ao ar todos os dias ao meio-dia. A transmissão coincide com o meu horário de almoço, portanto tive oportunidades infelizes de acompanhar os absurdos e besteiras ditos pelo radialista e a participação imbecil de uma parcela do público difundidos a toda a cidade. Eu vou fazer uma paradinha aqui. Bernardo, você que está acompanhando aqui a nossa aula, você acha legítimo esse jeito que o interlocutor está se referindo ao tal Reginaldo Lima? Ele já disse, hein, pessoal? Ele já falou. Não vai falar agora, vai falar agora. Eu não disse ainda quem é o Reginaldo Lima, não. Mas ainda que eu não tenha identificado, você acha legal, Bernardo, do jeito como ele está? Não, acho não. Por quê? Ela falou imbecil, né? Participação imbecil. Pois ele falou, tive oportunidades infelizes de acompanhar os absurdos e besteiras ditos pelo radialista. Peraí. Você está escrevendo para a rádio tirar um programa do ar, e já está considerando que o radialista não tem, sabe? Tem que ter respeito, tem que ter calma, tem que ter nível. Para argumentar, tem que ter calma. Que isso? Aí ele bota, o senhor, como coordenador do programa, já sei quem é então, Reginaldo Lima, coordenador do programa, busca sua audiência e sucesso e parece não refletir sobre os problemas sociais que pode estar ocasionando com a sua transmissão. Aí começou a argumentação. Posso fazer uma observação muito importante aqui no quadro, pessoal? Volta para cá, por favor. Uma outra OBS importante. Sabe o que você tem que ter o tempo todo na sua carta? Isso aqui, ó, interlocução, que é uma das grandes marcas da carta. A conversa, interlocução, o diálogo. Pois é. Por isso que ele escreveu assim mesmo, ó. O senhor, como coordenador do programa, esse senhor, coordenador do programa, é fazer menção a quem está lendo o meu texto. Vamos embora? A exploração extremada da sexualidade. Pega um lapisinho aí, quem está acompanhando a aula sério. Vai sublinhando aí comigo. A exploração extremada da sexualidade, os preconceitos e o linguajar chulo e sem escrúpulos que compõem a base do programa incentivam a aculturação dos cidadãos e não representam a liberdade de expressão, mas a futilidade e o desrespeito do script da sua rádio. Caramba, Bernardo, mandou. Agora parece que a argumentação começou, pessoal. Por que eu acho que o programa então tem que sair do ar? Olha o que você sublinhou. O programa explora demais assuntos ligados a sexo. Tem preconceito. Tem um linguajar chulo sem escrúpulos.
acaba incentivando, olha a relação de causa e consequência, a aculturação dos cidadãos e não representa a liberdade de expressão, mas futilidade e desrespeito da rádio. Bom argumento. Está prestando atenção? Está percebendo como é que a linha argumentativa está começando? Então vamos lá. Segundo argumento. Como meio de comunicação histórico, com um grande poder de alcance e formador de opinião, o rádio deve trabalhar em projetos voltados a diversos segmentos de público, levando a eles desde informações políticas, econômicas e sociais até entretenimento e religião, exercendo seu papel complementar à internet e à televisão de forma positiva e sensata. Eu acho esse argumento muito bom. O rádio, ou programação, melhora o nível aí, por favor, porque o rádio tem um papel fundamental, alcança muita gente, complementa o papel de televisão e de internet para os dias de hoje. Vale lembrar que a carta é de 2004, como está no teu material, tá? 2014 a internet não é mais presente ainda na vida das pessoas, televisão também. Mas às vezes você está se deslocando no ônibus, está se deslocando no metrô, está se deslocando dirigindo o carro e ouvindo rádio. Rádio ainda tem uma influência, uma participação na vida das pessoas muito grande. Então, Rádio 15, muda a programação aí, do programa Bagunça na Rádio, tira ele do ar. Até aqui, pessoal, eu considero essa carta bem interessante. Muito. Mas a partir de agora ele vai dar um mole. Eu vou ler e vou lançar uma outra pergunta para você participar no chat, junto com o Bernardo. Bernardo, fica atento. Eu queria que você me dissesse por que essa próxima argumentação não é boa. Ouviu, Bernardo? Por que esse próximo argumento... Olha o que ele faz, ó. E vale lembrar antes de ler, não lê ainda não. Olha pra cá. Bernardo, me ajuda. Como é que é o nome disso aqui mesmo numa argumentação? Primeiro argumento. Segundo argumento, ele vai crescendo. Terceiro argumento, ele tem que atingir o quê? O clímax argumentativo. Isso numa carta é muito bacana. Sabe o que aconteceu com essa redação? Tava crescendo. Quando chegou o terceiro argumento, caiu. Descobre por quê? O senhor pode argumentar contra a minha proposta, afirmando que o Bagunça na Rádio propõe a interação com o público, exercendo função de contato, e ainda que a população tenha a opção de selecionar o que deseja ou não ouvir nas rádios. Pessoal, essa parte que eu acabei de ler, esse primeiro período, é sensacional. Como é que se chama mesmo essa estrutura, hein? Aqui, Bernardo. Bernardo, você bem poderia dizer que blá, 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 blá. Todavia, como é que é mesmo o nome dessa estrutura, pessoal? Vou colocar aqui como rascunho em amarelo. Vou colocar a resposta aqui. O nome disso aqui se chama contra-argumentação. Contra-argumentação. O que é contra-argumentar? É você pegar a ideia do outro, olha o que você faz, ó, você vai até o outro, quebra a ideia do outro e mostra que a sua é mais forte que a dele. Isso é ótimo. Agora que você vai me responder para o chat com o Bernardo, por que ele mandou mal. Todavia, é importante ressaltar que, ainda que promova a participação popular, esse contato não está sendo sadio e proveitoso, devido à quantidade imensa de palavrões, besteiras e preconceitos ditos no ar, tanto pelo radialista quanto pelos participantes. Posso parar aí no segundo período? Por que ele mandou mal? Escreve no chat, por favor. Vou beber uma água e vou ver a sua resposta. Por que esse terceiro argumento que tinha tudo para subir, ele dá mole e cai na argumentação? Responde aí pro Bernardo, por favor. Isso foi repetitivo. E estão perguntando sobre respeito ao direito do Porque no caso, né? Chegou perto aqui. Bernardo, o pessoal está respondendo aí, eu vi algumas respostas no chat, dizendo que foi uma repetição excessiva. Mandou bem quem respondeu isso. Também eu posso entender que ele já tinha dito lá no primeiro argumento sobre a linguagem, sobre linguajar. Aí ele levantou a contra-argumentação e, pô! Quem perguntou aí no chat se contra-argumentação pode ser entendido como dialética? Sim. E a dialética na carta ela é muito bem-vinda. Lança o argumento, pá, outro contrário, pá, mostra a minha síntese no final, com certeza. Quem está ouvindo essa nossa aula, mas não lembra bem como é que é a dialética, entra no site do Descomplica, depois que você assinar o Descomplica, aí você vai lá e vai conhecer em muitas aulas que nós temos de redação o que é o método indutivo, dedutivo, dialético. Olha, quem é do Rio de Janeiro vai fazer a prova da UERJ, é importantíssimo
Você vai para a segunda fase, você tem que saber o que é dialética, porque todo ano cai. Dialética, indução, dedução, os métodos de raciocínio lógicos, ok? Fica atento a isso. Tem alguma dúvida aí, Bernardo, sobre a perguntinha que eu fiz? Repetição de ideias. Estou perguntando o que o aluno, né, deveria ter feito, então. Excelente! E essa era a pergunta que eu ia fazer agora para a galera. O que ele poderia ter colocado no lugar em vez desse argumento? Vou lançar a pergunta para vocês. Aqui é desafio descomplica, amigo. Se ele está repetindo, vamos manter a primeira parte? O senhor pode argumentar, bagunça ainda com a população tem opção de selecionar o que deseja ou não ouvir nas rádios. Do tipo, não está satisfeito, muda de estação. Até aqui a gente vai manter. Depois do todavia foi que ele mandou mal. O que você faria no lugar? Que argumento você usaria para melhorar essa repetição? Tira essa repetição e bota o que no lugar? Assim que surgiu uma resposta, Bernardo, manda pra gente. Eles zoam quando você fala pra galera. Pra galera. Para de zoar. Bernardo adora zoar com a galera. Não posso falar essa palavra. Solta aí, Bernardinho. Nenhuma contribuição, pessoal? Dizer que eles possuem um dever social. É verdade. Por que nesse horário, que é o horário do almoço, não tem mais discussões ligadas à cidadania, a aspecto social? E rádio, não sei se vocês sabem, é uma concessão. Sabia disso? É algo liberado pelo governo para que a rádio ocupe aquele espaço, mesmo sendo uma instituição privada. Pois é. Então, na verdade, naquele horário, a rádio poderia ter um papel muito mais cidadão, muito mais social. Tem alguma outra contribuição aí boa, Bernardo? Tem muita gente escrevendo no chat. Propor um novo programa. Propor um novo programa para esse horário. Mudar não só a grade de programação, mas dizendo que tipo de programação poderia entrar. Eu sugiro debate. Bota 2 pessoas ao vivo com opiniões diferentes, para que o interlocutor que está no trânsito, em casa, ouvindo aquela programação, possa ter melhor as suas ideias. Não é legal isso? Isso. Opinião A versus opinião B. 2 pessoas aí discutindo um assunto tal do dia a dia. Pega o tema do Enem, publicidade infantil em questão no Brasil, bota lá as pessoas para discutirem quais são as opiniões delas e o que elas pensam. Fechou? Tá satisfeito? Tá suficiente. Vamos acabar essa carta? Tá acabando a aula já. Assim, tô pulando um pedacinho, tô indo para finalzinho já. Espero que reflita profundamente sobre a interrupção do bagunça na rádio, fazendo uso de sua cultura e profissionalismo para manter vivas as principais funções do rádio como meio de difusão de ideias, entretenimento e contato, e ainda diferenciando a Rádio 15 como rádio educativa e de boa qualidade. Não sei se você foi esperto na leitura. Reparou um detalhe aí? Isso pode acontecer. Na hora desse fechamento para despedida, reconheça que o seu interlocutor, olha o meu gesto, é bom. Viu o que ele disse no final? Espero que reflita sobre a interrupção no programa, fazendo uso de sua cultura e profissionalismo. Isso é ótimo para argumentar. Na verdade, você está levantando a moral do outro cara do outro lado, pessoal. Isso é ótimo. Usa a sua cultura, usa o seu profissionalismo para você crescer, entendeu? Não fica só criticando e rebaixando. Valoriza, no final não repete, para manter vivas as principais funções do rádio como meio de difusão, entretenimento e ainda diferenciando a Rádio 15 como rádio educativa e de boa qualidade. Veio a despedida atenciosamente e a Unicamp, desde essa época, já pedia para a assinatura vir com as iniciais do nome da pessoa. Estamos entendendo? Pessoal, escrever carta não é difícil. O que você tem que começar a treinar a partir de agora, já que você fez tantas dissertações durante o ano, e se a banca da prova aí que você vai tentar pode cobrar carta, começa a treinar essa estrutura que a gente colocou no nosso material lá no início. Vocativo, apresentação, desenvolvimento, fechamento, a despedida e a assinatura. Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essa primeira lógica da carta, mas não acabamos não. A gente ainda tem meia hora de aula, e nessa meia hora de aula eu queria que você virasse o nosso material, que nós temos agora um segundo exemplo. Quem está prestando atenção na aula e não está só brincando, está entendendo uma coisa. Eu disse ainda há pouco para vocês que quando a gente monta a carta, as bancas dos vestibulares podem muito bem te dar um precedente, ou seja, a banca te dá um contexto para você escrever,
Mas a banca também pode fazer como fez com o exemplo 1. Sabe como é que ela fez com o exemplo 1? Ela simplesmente joga o assunto e você tem que criar tudo. O exemplo 2, ele é ótimo, ele é bem antigo e a gente sempre mantém esse exemplo no nosso material porque ele é ótimo para todo mundo entender como é que se faz uma carta. Olha como é que vai ser o exemplo 2. Comentando o noticiário relativo, vamos avançar, tá? Que esse texto é excelente. Comentando o noticiário relativo às manifestações da juventude, no período em que se discutia a possibilidade de impeachment do presidente Collor, o senhor EBM enviou ao jornal Folha de São Paulo a seguinte carta. Então, peraí. Quem é EBM? Ike Batista? Ike Batista Mendonça? Não sei. Senhor EBM são as iniciais do nome de alguém. Alguém chamado EBM mandou para o jornal Folha de São Paulo esta cartinha que eu vou ler agora. A Unicamp pegou essa cartinha e pediu para você escrever contra essa pessoa. Você vai entender agora. Veja lá. É irritante ler nas últimas semanas a cobertura e as manifestações contra o poder central por parte da juventude. Excluindo qualquer juízo de valor sobre o processo, o que se teve como verdade é que é extremamente fantasioso se admitir que a nossa juventude tenha toda essa capacidade de percepção. É notória a cretinice da juventude brasileira. O Zeitgeist, o espírito da época, submerge a atual geração no mar de hedonismo e irresponsabilidade. É lindo fazer revolução com tênis Reebok e jeans Fórum. O que eu gostaria de ver mesmo é como essa juventude vagabunda, indolenta e indisciplinada como a brasileira se portaria diante de um grupo de choque, como nos confrontos que ocorrem em Seul. Acabou a cartinha do leitor. Proposta da Unicamp também. A leitura atenta da carta acima permite identificar algumas de suas opiniões sobre os jovens expressas mais diretamente. Para redigir sua redação, siga as seguintes instruções. 1. Identifique 3 opiniões emitidas pelo Sr. EBM. 2. Transcreva essas opiniões na sua folha de redação. 3. Após ter feito, escreva uma carta dirigida ao Sr. EBM, apresentando argumentos para convencê-lo de que ele está equivocado. Fica muito mais claro quando a banca fala assim. Nesse exercício de argumentação, você vai ter que discordar, portanto, das opiniões que você identificou na carta. Exercício que nós vamos fazer agora. Não vamos ler a carta ainda, daqui a pouco. Vou guardar. Vocês vão citar para mim no chat 3 argumentos da cartinha do Sr. EBM que você discorda. Por que ele mandou mal? Quais são os erros de argumentação dele aqui, na cartinha dele, para depois a gente ler a carta embaixo. Não leiam a carta embaixo, fiquem na cartinha do Sr. EBM e eu vou ver no chat as respostas de vocês. Vamos lá? Vamos participar da aula, que é a última participação que a gente vai ter. Depois eu analiso essa carta e a gente já pode encaminhar daqui a pouco a aula para o final. Vamos participar um pouquinho? Vai lá no chat e diz para mim 3 argumentos pelos quais a gente deveria contrapor a ideia do Sr. EBM. Estou esperando, hein? Quando fala que a juventude brasileira não é cretina, é um bom argumento. Quando fala da juventude vagabunda, indisciplinada e indolente, boa. Isso, tem gente que está fragmentando a parte lá do texto. Como é que essa juventude brasileira se portaria diante de um grupo de choque em Seul? São várias falhas de argumentação do Sr. EBM. Estou gostando de ver, pessoal, quem está respondendo com seriedade no chat, mandou bem. Faz o pessoal sossegar agora aí, Bernardo. Pessoal, essa carta do Sr. EBM é cheia de erros de argumentação. E eu vou aproveitar, inclusive, para te dar uma aula muito bacana sobre os erros que ele comete de argumentação. Vamos lá voltar para a carta dele? Vamos lá. É irritante ler nas últimas semanas a cobertura e as manifestações contra o poder central por parte da, aí você vê as aspas, juventude. Dá para ver, não sei se você sente isso, Bernardo, está acompanhando a carta comigo? Parece que o Sr. EBM é meio ranzinza, sabe? Excluindo qualquer juízo de valor sobre o processo, rapidinho, pessoal, vocês entenderam que a carta dele é de 1992?
Bernardo, o que aconteceu como um fato histórico importantíssimo na história do Brasil em 92? Boa, Bernardo. Eu estou escrevendo aí sobre o quê? Já disse na carta, o impeachment do presidente Collor. Sabe qual é a crítica que ele faz? Os jovens não tinham que nada pra rua, porque jovem não pensa, jovem é vagabundo, é indolente. Foi o tal do movimento Fora Collor, a geração dos caras pintadas. Estou fazendo esse gesto, né, que o pessoal pintava no rosto verde e amarelo para ir pra rua. Os caras pintadas. Aí ele continua. Excluindo qualquer juízo e valor sobre o processo, o que se teve como verdade é que é extremamente fantasioso se admitir que a nossa juventude tenha toda essa capacidade de percepção. Ele está debochando, ele está criticando, ele está dizendo que é notória cretinice. Esse seria o primeiro argumento que eu usaria. A juventude brasileira é cretina. Primeiro, não se argumenta me xingando, amigo. Não me xinga, não. Argumenta em cima de fatos. O Zeitgeist, o espírito da época, submerge a atual geração no mar de hedonismo e irresponsabilidade. Zeitgeist é um negócio difícil de se explicar, uma palavra em alemão, não tem uma tradução exata, mas é para falar de espírito de comportamento, basicamente. É um espírito de comportamento que critica tudo. É um espírito de comportamento que duvida de tudo. Bota no Google depois para você ter curiosidade. Se você digitar como está escrito no seu material, Zeitgeist, no Google, vai aparecer um documentário que é do Google, inclusive, que é um filme bacana de 1h50. Há vários. Zeitgeist 1, Zeitgeist 2, acho que já tem um terceiro. Você conhece isso, Bernardo? Um filme? Conhece, Pedro? É muito bom. É muito bom. E aí esse documentário vocês vão assistir, mas olha só, tem que assistir com calma, que o negócio é bem estranho. Lá se questiona a existência da questão da religião, da questão de Deus. Eu não estou pregando nada não, estou pedindo para você assistir, para você fazer uma análise sua, que é bem interessante. Vamos voltar? O espírito da Zeitgeist da época submerge essa atual geração no mar de hedonismo e irresponsabilidade. É lindo fazer revolução com tênis Reebok e jeans Fórum. Aí tem um problema ótimo. Sabe como é que é o nome desse argumento? Quando você... Olha pra cá. Em vez de você quebrar a opinião do outro, você fala da roupa que ela veste, você fala do time que ela torce, você fala da cor da pele, você fala da religião da pessoa. Você, em vez de argumentar contra os fatos, você está atacando a pessoa. E isso tem nome. Vou escrever aqui. Isso se chama argumento ad hominem. Anota aí, por favor, no seu material. Argumentum ad hominem, em latim. Sabe o que significa argumentum ad hominem? Você ataca a pessoa. Duas pessoas estão dialogando. Pessoa A, pessoa B. Presta atenção. Pessoa A quer atacar B. Debate político tem isso direto. Assistiu o debate agora na época das eleições presidenciais? Bernardo fez material pra caramba nosso em cima disso. Vê se não é assim mesmo, Bernardo. Já sei se você quer perguntar. Olha pra cá. Candidato A levanta uma opinião pro candidato B. Candidato B responde a opinião rebatendo. Candidato A fica nervoso. Caramba, ele me rebateu. Achei que ele não fosse responder. Candidato, a tal da tréplica, né? Devolve. Aí, na hora que ele balança e fala, caramba, agora eu não sei como rebater ele. Como eu não sei o que eu vou fazer, vou atacar a pessoa. Tanto é que muitos criticaram, né, Bernardo, o nível dos debates. Em vez de você discutir ideias sobre redução da maioridade penal, sobre Não, você atacava o fulano de mentiroso, você atacava o fulano... não gosto de você porque você usa óculos. Leviano. Você é leviano. Foi assim. O nível dos debates foi muito em cima disso aqui, ó. Argumento ad hominem, ataque a pessoa. O senhor EBM está fazendo isso. Quebra ele com isso. Mostra que nem argumentar ele sabe, meu irmão. Bernardo, qual é a dúvida? Eles perguntaram se nessa situação, se eu coloco a citação por inteiro, que está no texto, Pode ser. ou se eu escrevo com outras palavras. Boa pergunta. Você pode pegar a própria referência usada pelo autor do texto original, o senhor EBM, e colocar fazer revolução com tênis Reebok e jeans Fórum. Pode colocar isso sim, as próprias palavras que ele usou. Perguntaram também se é legal usar a citação no texto. Sim, carta. Você vai usar as mesmas estratégias que você usava na dissertação, pessoal. As mesmas estratégias, ok? Agora deixa eu fazer um comentário muito bacana. Olha pra cá. Qual o problema de eu ter um tênis Reebok? Rapidinho. Trabalho, tenho dinheiro. É que tênis Reebok na década de 90 era moda, tá? Eu sou dessa época, ok? Hoje o tênis Reebok talvez não bombe tanto, dependendo do lugar onde a gente mora. O tênis Reebok hoje já não é mais tão conhecido. Mas olha só.
Qual o problema? Eu tenho dinheiro, eu trabalho, compro minha roupa de marca, gasto dinheiro com jeans fórum e não posso protestar contra o presidente corrupto? Então, peraí. Bernardo, tem manual agora para você protestar, né? Tem que ir descalço, sem camisa, calça rasgada e tem que ser pobre. O cara que é rico não pode protestar. É isso que ele está dizendo? Entendeu? Cuidado. O que eu gostaria de ver mesmo é como essa juventude vagabunda, indolente, indisciplinada como a brasileira, ele me xinga de novo, se portaria diante de um grupo de choque como nos confrontos que ocorrem em Seul. Caramba, ele dá aquele famoso tiro no próprio pé. Então, peraí. Para reclamar de um presidente que é corrupto, eu tenho que entrar em pancadaria com a polícia? Eu queria ver se vocês realmente, enfrentavam a polícia. Eu tenho que ter confronto com a polícia para mostrar que eu sou uma boa juventude e sei protestar. Seul, para quem não lembra, é a capital da Coreia. Então, Coreia é uma outra palavra complicada de eu dizer, né? Coreia. Não preciso ficar pedindo para eu repetir, não, que eu não vou conseguir repetir, tá? Então, me parece que ele me compara a um outro lugar, querendo, com isso, estabelecer uma maneira como a juventude brasileira deveria agir. Nada disso, pessoal. Queridos, espero que você tenha levantado 3 argumentos nesta carta, e aí fica fácil você escrever. Posso fazer uma comparação? Qual é a grande diferença deste tema para aquele da rádio? Na rádio a gente tinha algo muito obscuro. A gente não sabia para quem escrever direito, quais eram os argumentos contrários. Aqui você tem como rebater tudo que o senhor EBM colocava. Vamos fazer o último exercício da aula de hoje? Ler a carta, que é excelente. Eu não sei porque vocês são bem mais novinhos, se vocês conhecem uma expressão que é a famosa tapa com luva de pelica. Essa carta é sensacional. A gente sempre usa essa carta para dar aula de carta argumentativa pelo nível de expressividade que ela tem. Vamos nos remeter ao contexto de 92 para entender a linguagem que ela usa. Você viu que o senhor ABM me xingou. Será que eu vou devolver xingando também? Vamos ler essa carta e todo mundo vai entender isso direitinho. Antes, 2 observações antes de eu começar a ler. Pedrão, dá uma diminuída no ar aí de novo que tá calor pra a beça aqui na frente. Bernardo, qual é a pergunta do chat? Tem te perguntado sobre se é válido dar uma lição de moral na redação. Não, é válido. Para você parecer superior. É válido. Porque, na verdade, o senhor ABM tentou fazer isso comigo. Eu vou voltar agora para ele e dar uma lição de moral nele, que, na verdade, ele não soube como argumentar comigo. Tem mais alguma pergunta, Bernardo? Não. Nenhuma? Não sei nem o que é pelica. Tapa com luva de pelica é um material de uma luva que se usa, na verdade, que é para você não atingir o outro com tanta agressividade. Pelica é um material que se bota em luva. Então, tapa com luva de pelica é você mostrar que você está batendo em alguém de uma forma bem suave. Obrigado, Pedrão. De uma forma bem suave. Ok, pessoal? Vamos lá ver? Olha a carta escrita, queria que todo mundo estivesse atento. Pede concentração para o pessoal, Bernardo. Ao iniciar a sua carta, use apenas iniciais do seu nome. Aí está errado, né? Não é ao iniciar a sua carta, e sim ao finalizar, ao se despedir. São Paulo, 29 de novembro de 92. Prezado senhor EBM. Em artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo, a 1º de setembro do corrente ano, deparei-me com sua opinião expressa no painel do leitor. Respeitosamente, lia e, percebendo equívocos em suas considerações frente à veracidade dos motivos que colocaram milhares de jovens na rua, de maneira organizada e cívica, tento elucidar-lhe os fatos. Olha que carta! Viu, Bernardo? Muito melhor a forma como eu estou escrevendo para o senhor ABM do que a forma como ele me escreveu. Tento elucidar-lhe os fatos. Primeira observação que o aluno pode querer saber nesse momento. Eduardo, eu sou obrigado a usar essa linguagem formal que esse candidato quis usar? Não, isso é estilo. O que ele aproveitou? O cara está me xingando, eu vou escrever no nível superior. Foi a perguntinha que fizeram agora, no chat. Posso tirar a onda também e mostrar para ele que ele não sabe escrever? Claro! Então vamos lá. Nosso país, o senhor bem sabe, olha para cá, ó, quadro, ó, interlocução, conversa o tempo todo. Nosso país, o senhor bem sabe, viveu muitos anos sobre o regime militar ditatorial. Mandou bem pra caramba. Toda e qualquer manifestação que discordasse dos parâmetros ideológicos do governo era simplesmente proibida. Hoje, ao contrário daquela época, as pessoas conquistaram a liberdade de expressão e o país vive o auge da democracia. Assim, perante essa liberdade, o país evoluiu.
Cara, essa carta é muito bem escrita, preste atenção. Certo é que atravessamos um período de crises econômicas, mas as pessoas passaram a se interessar de maneira mais acentuada pelo cotidiano, frente à própria liberdade que lhes foi dada. Dessa forma, deparamos-nos com uma população ideologicamente mais madura. Sabe o que ele fez aí? Ele está quebrando aquele argumento que o senhor EBM disse que a juventude é indolente, é indisciplinada, é vagabunda. Rapidinho. Eu agora estou protestando porque posso. Eu tenho liberdade para tal. Você está me dizendo que a juventude nem sabe o que está fazendo? Sabe sim. Hoje eu posso protestar. Muito bom o primeiro argumento, hein? Segundo, presta atenção agora. Agora, na minha opinião, é o argumento mais bacana. Quero que você entenda por quê. Vem comigo. Em sua carta enviada à Folha de São Paulo, o senhor assegura que a juventude é absolutamente imatura e incapaz de perceber a profundidade dos acontecimentos que a envolvem. Asseguro que tal opinião não é a mais justa. Nós já fomos jovens e sabemos perfeitamente que é uma época de transição. Mudamos nossos conceitos, nossos desejos e nossa visão de mundo. Para um pouquinho. Percebeu ou não percebeu? Bernardo, olha o que essa carta fez. Nós já fomos jovens. Nós quem? Eu, que estou escrevendo, e o senhor ABM. Sabe o que ele fez? Fez isso aqui, Trouxe o senhor ABM e tentou se colocar no mesmo nível de idade. Sacou isso ou não? E olha o que ele vai fazer agora. Presta atenção. Mudamos nossos conceitos, nossos desejos, nossa visão de mundo. Mesmo assim, determinados valores que assumimos como corretos persistem em nossas vidas de forma direta ou não. Não sei se o senhor tem filhos, mas deixa eu só virar aqui a folha, invejo a concepção que os meus assumem perante inúmeros acontecimentos. São adolescentes que se interessam pelos fatos políticos e se preocupam com o destino da nação, pois estão cientes de que, num futuro próximo, serão as lideranças do país. Pessoal, isso é sensacional! Para. Será que a pessoa tem filho realmente? Será que quem está escrevendo essa carta é mãe? É pai? Ou, olha para o quadro, está se utilizando de máscara? Você acha que a Unicamp pega a carta desse candidato e vai lá futucar a ficha de inscrição no vestibular e está mentindo, o senhor só tem 17 anos e não tem filho nenhum? Você acha que é assim? Claro que não. Eu estou criando uma identidade para, de repente, discutir com o senhor EBM, tete a tete, alto nível. Opa, o senhor não é mais velho? Eu também sou. O senhor não tem filho, não? Eu tenho. E inveja a concepção que os meus têm de mundo. Isso é ótimo. Que bacana. Isso, de repente, porque a pessoa filtrou na carta do senhor EBM aquele nível lá de rispidez com que ele estava escrevendo. Na boa, aluno. Essa parte aí ficou sensacional. Eduardo, então você está me dizendo aqui na aula do Descomplica que eu posso muito bem criar uma ideia. Quando o tema permitir, como foi esse, sim. Entendeu? Outro aspecto, vou continuar para acabar, hein? Outro aspecto relevante em sua carta é o de dizer que a juventude generalizadamente é indisciplinada. Caraca, isso é ótimo em argumentação. Ele generaliza dizendo que a juventude... Ele poderia afirmar, vamos combinar, de tudo tem um pouco. Parte da juventude é assim, alienada, indisciplinada, não quer nada, nem sabe dos fatos políticos que a cercam. Beleza. Mas generalizar, ele quebra a argumentação de novo. Estão entendendo? Tal opinião não condiz com a verdade. Nas manifestações pró-impeachment que invadiram o país visando a queda do presidente Collor, não se viram agressões, intervenções policiais ou outras formas de violência. Fica claro, portanto, que a manifestação dos chamados caras pintadas não é vazia. Caramba, tudo que ele criticou na carta para o jornal, ele rebate mandando muito bem. Conscientes de que uma postura pouco organizada não lhes daria credibilidade, os jovens manifestaram-se honrosamente. Com isso, frente ao vergonhoso papel do próprio presidente da República, a juventude demonstrou um grau de maturidade e percepção maior do que o próprio chefe de Estado. Sabe o que ele disse agora? Por que você, senhor EBM, em vez de estar reclamando da juventude, não vai reclamar do seu presidente? Caramba! Muito boa essa carta. Diz aí pra mim no chat com o Bernardo, o que você está achando da carta? Tá tendo algum problema aí, Bernardo?
porque o chat da aula, da parte grátis, eu não estava com acesso aqui, agora que eu percebi. Mas tudo bem, a gente está passando as perguntas normal. Tá ótimo. Vê o que o pessoal vai responder aí. Estão gostando da carta? Eles estão adorando. A carta não é sensacional? A carta é elegante, é educada, respeitosa e acaba com a imagem do senhor ABM. Vamos fechar a carta? E fechar a aula? Vemos com isso que os jovens visam ao bem do país e o seu processo de conscientização não se deu de uma hora para outra. Assim, dizer que a juventude é motivada pelo espírito da época visando ao hedonismo é errôneo. Nossos jovens, senhor ABM, são reflexo da liberdade dada ao país e da sua evolução político-ideológica. O senhor está reclamando do jovem? O senhor tinha que agradecer a evolução política e ideológica que o país conquistou. Sem mais, despeço-me, KCM de M. Eu sou doido para conhecer essa pessoa, né? Porque em 92 ela devia ter o quê? Uns 16 anos, 17 anos. Hoje ela deve estar o quê? Com a minha idade, 92 para 2004 já são o quê? 22 anos, né? A pessoa já deve estar aí mais ou menos com a minha idade. Eu sou doido para conhecer a pessoa. Parabéns. Você esculachou o senhor ABM, você escreveu bem demais. Que carta ótima para você usar como inspiração para fazer outras cartas argumentativas. Gostei de ver. Conversa um pouquinho comigo no chat. Manda aí que você gostou dessa carta e usa essa carta como referência para outras que você possa vir a fazer. Foi tudo bem aí com essa carta, Bernardo? Eles perguntaram... Pessoal gostou? Eles perguntaram na questão da estrutura, relacionando com a dissertação, né? Se é preciso apresentar direitinho um tópico frasal na carta. Legal, pessoal. É legal sim no desenvolvimento você continuar montando o desenvolvimento como você fazia na dissertação. Tópico frasal, explicação no tópico frasal e fechamento do parágrafo. Sim, conclui a ideia, passa para o próximo. Conceito de parágrafo continua o mesmo, tudo bem? Tópico frasal continua aí também. Semana que vem a gente vai falar de artigo de opinião, mesmo conceito. Tópico frasal, explica o tópico frasal, fecha o parágrafo. A ideia continua, início, meio e fim, sempre. Mais alguma dúvida, Bernardo? Não. A gente está se encaminhando para o final. Oh, a aula foi muito rápida. A audiência continua alta aí, Pedrão? Tem muita gente andando com a gente? 901 pessoas. 901 pessoas. 901. Legal, legal. Pessoal, é firme e forte. Às 10h10 de uma terça-feira. Daqui a pouco vai começar o que? Programação de terça? Big Brother, né? Eliminação do Big Brother. Daqui a pouco começa, não começa? Tem um aluno aqui da Venezuela que veio fazer prova na UFPR. Mandou um beijo aqui. Sério? Tem um aluno aqui. Venezuela para o UFPR. Tamo junto. Pode ser uma máscara, né? Mas eu acredito. É verdade, pode ser a criação de uma identidade. Mas a gente está tentando acreditar. Eu acredito. Pô, será que a gente já chegou à Venezuela? Que bizarro! Que bizarro! Sensacional. A gente vai encerrar. Deixa eu só dizer para você o que tem mais no seu material para você ler depois. Análise de propostas. A gente colocou mais um outro tema que a gente tirou da Unicamp muito legal. Eu gosto muito, sabe por quê? É uma reclamação sobre a questão de horas extras no trabalho. E aí depois tem uma redação embaixo, estimado sindicalista João Felício, que é uma carta muito boa e a pessoa assina com JFK. Pode ser João Fernandes Kelvin, sei lá. Mas essa carta é muito boa e ela fica a recomendação aí para você ler em casa, porque a gente já está chegando ao final da nossa aula. Manda aí pro Bernardo se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade. Pessoal que está assistindo a nossa aula pela primeira vez, isso aqui, ó, é Descomplica. Semana passada a gente fez um trabalho excelente que os nossos alunos amaram. Semana de aquecimento pro Enem. A gente teve na sexta-feira 12 horas nerds. Passaram pelo Descomplica semana passada. Sabe quantas pessoas, Bernardo? Mais de 1.400.000 pessoas. Isso é dado nosso. Desde segunda-feira até domingo, na correção do nosso simulado, muito aluno passou a conhecer o Descomplica. Se você está entrando aí para o Descomplica pela primeira vez, ó, nós vamos fazer um trabalho muito bacana. Olha para mim, ó, hashtag vai ter específica. Hoje é só uma aula que a gente está apresentando o que é a carta. Amanhã a gente vem com aula de história. Quinta-feira, se não me engano, à noite, aula de química ou matemática. Quinta-feira que eu falei. Sexta de português. Acho que sexta agora à noite é aula de literatura, inclusive, importantíssimo. A ideia nossa, pessoal, com esse projeto é o seguinte, te deixar na cara do gol. Então você que está assistindo essa aula gratuita, o nosso pacote custa R$ 39,80
R$40 para você da sua casa assistir a todo o nosso conteúdo que a gente está preparando para te colocar na universidade que você deseja. Ó, muito aluno viu que a nossa preparação para o Enem foi densa, foi de muita qualidade. A gente está preparando material exclusivo nosso para colocar você muito bem afiado para essas bancas em que a gente discrimina como FUVEST, Unicamp, UERJ, USCE do Ceará. Alô, pessoal do Ceará! Manda um coraçãozinho aí pra gente. A gente gosta muito do pessoal do Ceará. A gente tem uma parceria com o governo do estado de lá, em que muito aluno do Descomplica é do Ceará. Aquele abraço, hein, pessoal do Ceará. A gente também está fornecendo material para o EMG. Isso não significa dizer que quem é do Sul, quem é de outros lugares que está pretendendo fazer outras bancas, que o material não vai servir. Vai servir muito. A gente vai dar aula de tudo. A gente vai fazer questão pra caramba. A gente vai aumentar o nível agora. São questões discursivas, questões mais difíceis, para que você possa ser bem sucedido nesse projeto especial Universidades. Ó, vai ter específica. Monitorias, vamos ter muitas monitorias. Vamos ter também o trabalho da correção de redação. Então depois vocês vão se instruir melhor com o pessoal do suporte. Manda um e-mail que o pessoal do suporte vai explicar direitinho para vocês como é que todo esse projeto funciona. A intenção nossa no Descomplica é fazer você passar. Vem com a gente que a gente te deixa lá. Vamos nos despedir? Bernardinho, tem algum recado aí da galera? Fala pra ele que ele é o melhor. Olha isso. Como assim? Ele vai dormir feliz hoje. Estão dizendo que eu sou o melhor? Você é o melhor. Que isso, cara? Eu sou só vendedor do Descomplica, entendeu? Só tô dizendo porque que o Descomplica é muito bom. Obrigado aí pelos elogios, ok? Ó, e faz o coraçãozinho! A gente vai estar aí firme e forte essa semana. O Rafael, que é o nosso professor oficial de redação, não pôde estar aqui hoje, que ele está de licença um tempinho essa semana. A gente trabalhou muito pro Enem. O Rafael é o nosso diretor de operações, então ele precisava tirar um tempinho também. Ele já estava programado para isso. Mas já já o Rafael volta. A aula de redação toda terça-feira é ele que vai estar aqui com vocês. Tudo bem? Bernardo, dá um alô aí pra galera. Manda um abraço pro pessoal. Um beijo, um abraço. Fala com vibração, Bernardo. Um beijo, um isso? abraço. Que nem você começou. Eu começaria a aula de novo tranquilamente. Não. De 7 às 8h30. Não. De 8h45 às 10h15. Não. Com a minha equipe toda junto. Não, é todo... Não, Pedrão, manda um Menos abraço eu. pra galera. É isso aí, Menos abraço, eu. galera. Abraço, galera. Até a próxima. Pessoal que ainda não conhece o Descomplica, vamos, nos inscrever no Descomplica e conhecer esse projeto maravilhoso. Vai ter específica. Foi um prazer. Para quem eu não conheço, seja bem-vindo e até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.